Meus irmãos, na primeira leitura de hoje nós nos deparamos com um homem que para nós cristãos católicos e para os cristãos de todo o mundo é considerado e chamado como pai da fé. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé, porque ele acreditou, ele creu em Deus e acreditando em Deus, Deus lhe deu a recompensa. É lógico que quando Abraão ele recebe o chamado de Deus, ele se encontrava assim como você. Como assim, padre? Imagina alguém chegando para você e falando, olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar onde eu te indicarei. Naquele momento, Abraão simplesmente acreditando em Deus, ainda nem como Abrão ainda, simplesmente ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, ele leva consigo seu sobrinho Ló, sua esposa Sarai, mais o seu rebanho, e vai para onde somente Deus sabia, porque Deus apenas chamou, não lhe disse qual seria o caminho. Mas Abraão acreditou. Acreditou a ponto de que os questionamentos até vieram, viu? Não pense que não houve preocupação por parte de Abraão. Houve preocupação sim. Porque tá bom, o Senhor me chamou, mas e agora para onde eu vou? Como que vai ser? Do que vai ser daqui para frente da minha vida? Olha, Senhor, o Senhor me chamou para a missão, mas como que eu vou agir daqui em diante? As dúvidas é normal, filho. Essa coisa de falarem assim que o sim tem que ser sempre um fim mediático, isso é a mais pura mentira. Se você olhar todas as histórias bíblicas, você vai perceber que sempre houve um questionamento e por parte de Deus, seja através dos seus mensageiros, sempre houve uma explicação. Você pega, por exemplo, a Santíssima Virgem Maria. Todo mundo às vezes tem mania de dizer assim, você tem que dizer um sim imediatamente, assim como a Virgem Maria disse o sim dela. Não foi bem assim. Quando o anjo foi até a Virgem Maria e falou, olha, alegra-te cheia de graça, eis que tu conceberás e darás luz a um filho, a primeira coisa que Maria fez foi perguntar, mas como isso será? Até que o anjo vira para ela e fala, olha, o Espírito virá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrirá com tua sombra, porque o santo que vai nascer de ti será chamado Jesus, Filho de Deus. Assim também não foi diferente com Abraão. Apesar de ele ter aceitado a missão, os questionamentos vieram, as dúvidas vieram. Senhor, mas e agora? O que vai ser de mim? Afinal de contas, eu já sou de idade avançada, minha esposa também, além de ser de idade avançada, também é uma mulher estéril. E agora, o que vai ser de mim? Qual é a promessa? O que eu vou ganhar fazendo tudo isso? Porque amar o Senhor eu amo, e não é à toa que por isso eu saí de Ur dos Caldeus. Simplesmente, Deus chama, aí ele fala, olha, primeiro que você não será mais Abrão, você vai ser Abraão. Vem para cá para fora. Olha para essas estrelas do céu. Veja se você é capaz de contar essas estrelas, porque tamanha será a tua descendência. Não fique preocupado. Falar de descendência, naquela época, tanto descendência quanto também terra, era sinônimo de bênção. E isso Deus concedeu a Abraão, mas porque ele acreditou, porque ele creu, por isso que ele conseguiu, por isso que ele alcançou tudo aquilo que Deus havia prometido a ele. E se nós olharmos na primeira leitura, ainda, ele fala assim, olha, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e os teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Abraão acreditou. Se você olhar toda a história de Abraão, você vai perceber que a crença dele, a fé que ele teve, foi uma fé inabalável. A ponto de que as promessas de Deus foram cumpridas. Prometeu para ele uma descendência, prometeu para ele um filho que viria dele, de Sarai. Esse filho veio, Isaque. E depois que esse menino veio, a fé de Abraão é tamanha que quando Deus chega para ele e fala assim, filho, cadê seu filho Isaque? Aquele menino que o Senhor me deu está lá, grande, sapeca. Olha, obrigado Senhor, o Senhor não falha nas suas promessas. Está feliz com ele? Estou. Então agora pega esse teu menino e leva para mim lá no monte e você vai oferecer ele para mim em sacrifício. Eu tenho certeza que se fosse você sairia correndo. Você tentaria esconder seu filho. Aposto que você faria isso.
Mas aqui nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Nós estamos falando de um homem que é considerado para nós cristãos como pai da fé. Mesmo com o coração dilacerado, mesmo com o coração contrito, mesmo sabendo que toda aquela esperança que ele tinha em Deus estava por acabar, porque o quanto que ele não esperou por esse menino, o quanto que ele não esperou por esse filho, mesmo assim ele foi até o monte com o coração partido. Eu fico imaginando, olha, na cabeça desse pobre padre eu fico imaginando a cena, um pai querendo sacrificar o próprio filho, porque Deus pediu. E naquele momento, Abraão ele pega o cutelo, ele pega aquela faca, ele levanta, e na hora que ele levanta aquela faca, eis que surge uma voz e fala: não, não ouseis tocar nesse menino. Eu fico imaginando o alívio do coração daquele homem de fé. Mas se vocês analisarem até a subida dele no monte, já mostra que é um homem de fé, porque quando o menino vira para ele e fala assim: pai, a lenha está aqui, cadê o animal que será sacrificado? A resposta de Abraão é única: Deus proverá. Por isso eu quero dizer para você que está aí desolado dentro da sua casa, preocupado com pandemia. Pelo amor de Deus, preocupado com pandemia. Precaução é uma coisa, preocupação é outra. Entendeu? Precaução, a questão de higiene, de ter que lavar a mão, de ter que usar álcool em gel, né, de ter que pegar sua mão preta e deixar ela branca agora, isso é normal. O que eu estou dizendo para você é que você não pode se isolar. Uma coisa é você estar junto com a sua família, tomando todas as precauções, e outra coisa é você querer se fechar no seu mundinho, deitando na sua cama, esperando o mundo acabar. Não faça isso. Existe um Deus que vos ama, e ainda que a morte bata na sua porta, para nós a morte ela não é a palavra final. Amém, Senhor. Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida. Ele veio para nos dar a vida. Tanto que ele começa num diálogo aqui com os judeus, ele dizendo já aos judeus no Evangelho: em verdade eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Falar de morte para judeu. Para um judeu, a morte era a palavra final, filho. Então qual era o pensamento deles? Como é que esse homem está falando de morte? Como é que esse homem está falando de uma coisa que nós sabemos que é a palavra final? E Jesus está dizendo que não, jamais verá a morte. Só que na cabeça deles era simplesmente a morte do corpo. Só que Jesus ele começa a falar que essa morte do corpo, ela não é eterna. Porque Jesus ele veio justamente com esse propósito de vencer a morte e fazer com que nós pudéssemos participar da sua eternidade. Nós não somos eternos, mas seremos eternos na medida em que nós nos aproximarmos do Cristo, na medida em que nós aceitarmos a sua verdade, na medida que você abraçar o Cristo para a tua vida, para o teu matrimônio, para a tua casa, pode ter certeza que você adentrará a morada celeste, você vai fazer parte da glória de Deus. Você vai poder ter o prazer daquilo que está descrito no livro do Apocalipse, onde todos nós estaremos em volta do Cordeiro prostrado, adorando a Ele juntamente com aqueles que lavaram e almejaram as suas vestes pelo sangue do Cordeiro. Filho, você não precisa ter medo, porque ainda, não estou dizendo que isso vai acontecer, ainda que a morte ela chegue na tua casa, porque esse é o pensamento do mundo inteiro hoje. Você liga a televisão, fala de morte. Você liga o rádio, fala de morte. Você vai no quintal, ao invés de seu cachorro latir, ele fala de morte. Então tá assim, tá desse jeito. Você não precisa ficar com medo. O cristão não pode ter medo da morte, porque Deus ele não nos promete morte, mas Deus ele nos promete vida, e vida eterna. Eu quero pedir na noite de hoje que todo esse pensamento que você tem aí e que está te assolando, chamado de morte, ele possa ser colocado por terra e você de fato reinicie a sua caminhada. Filho, entenda que esse tempo que Deus está dando para nós é um tempo de purificação, é um tempo onde nós agora estaremos a sós com Ele, fazendo a vontade dEle. Por isso na noite de hoje já vai entregando o teu coração a Ele, já vai pedindo ao Senhor: Senhor, faz morada na minha vida, que eu possa vencer todos os meus medos, que eu possa vencer todas as minhas dificuldades, que eu possa recomeçar a minha caminhada cristã. Às vezes você tem se perguntado por que Deus ele tem permitido, por que Ele tem permitido que tudo isso esteja acontecendo no mundo, esse caos. Por que Deus está permitindo o caos? Ele só permite o caos porque a ordem é Ele. Se você olhar para o início do mundo, tem umas pessoas que falam que muitas
correntes por aí falam a respeito de uma teoria chamada de teoria do Big Bang. Que tudo iniciou a partir de um grande cloud, um grande boom, né? Um boom, né? Que foi dando ordem às coisas. Uma grande explosão. Em partes, presta atenção e depois não vai cortar essa pregação do padre. Em partes eu acredito nessa teoria. Como assim, padre, o senhor acredita nessa teoria? Eu acredito sim, eu acredito num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira coisa. Depois eu acredito que esse Deus que é Pai, ele sempre foi Pai e tem um Filho. E eu acredito que esse Pai tem um Filho e ama muito o seu Filho. Onde esse Filho é amado pelo Pai. Numa relação onde o Pai é o amante e o Filho é o amado. Mas como eu estou dizendo de uma relação trinitária, o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo só pode ser amor. Padre, onde o senhor está querendo chegar com isso? Esse amor que está na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, explodiu. E nessa explosão, Deus foi dando vida a todas as coisas. E é esse mesmo Espírito que deu vida a todas as coisas que na noite de hoje quer te trazer de volta à vida. Volta, filho. Volta o teu coração para Deus hoje. Tenha fé. Não desanima, não. O Padre está dizendo para você, vai passar. Sabe o que você vai dizer depois para os seus filhos e para os seus netos? Você vai dar risada de toda essa história. Você vai dizer assim, pensar que eu fiquei trancado aí na minha casa. Pensar que eu fiquei do lado da minha esposa tanto tempo. Porque eu não fiquei durante todo o período de casamento, eu fiquei por causa da pandemia. E sua esposa, sabe o que ela vai dizer para você? Tomara que venha mais pandemia, para você poder ficar em casa com ela. Filho, não pensa que essa alegria que o padre está tentando esboçar para você aqui é uma falsa alegria. É uma alegria verdadeira. E quero dizer para você que está ouvindo essa pregação pela primeira vez. Você nunca viu esse padre. Eu sou feliz só pelo fato de ter sido alcançado pelo Cristo. Se ele quiser me levar hoje, ele que leve. Lógico, se tiver certeza de que eu vá para o purgatório, ou então para o céu. Se eu tiver com um pezinho lá para baixo, ainda espera mais um pouco. Mas se ele me der a graça, já falar assim, Padre Cleiton, olha, se o senhor morrer hoje, o senhor vai, pelo menos para o purgatório, eu morreria feliz da vida. Porque quem tem Jesus, que é a verdade, tem tudo. E não precisa de mais absolutamente nada. Eu quero, Senhor, adentrar o teu trono. Me leva, Senhor, e leva também a todos esses que estão ouvindo essa pregação, à sala do teu trono. Nós queremos dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso e que não há outro igual a ti. Nós queremos proclamar na noite de hoje que ainda que a tristeza queira adentrar a nossa casa, aqui não tem lugar para ela. As nossas portas e as nossas janelas estão abertas, simplesmente para que o teu Espírito entre, para que o teu Espírito adentre o nosso coração e faça do nosso coração a vossa morada. Porque nós não somos um derrotado, mas nós somos vitorioso pelo sangue do Cordeiro que nos lavou, que nos remiu. Nós somos vitoriosos no nome daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é o soberano, daquele que é o princípio e o fim, aquele que diz no Evangelho de hoje, antes que Moisés existisse, eu sou. Porque ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Quem segue a ele jamais andará nas trevas. Quem caminha com Jesus jamais sairá decepcionado. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é capaz, filho, de te tirar agora de cima dessa cama, da onde você está aí cabisbaixo, triste, com o coração contrito. Ele é capaz de levantar aquela mulher que está no hospital, que você está rezando por ela agora. Ele é capaz de remover aquela enfermidade que você tem rezado, que você tem pedido. Eu falo com um Deus que é soberano, um Deus que não desampara os seus filhos. Ah, Jesus, como é bom poder estar na tua presença, como é bom poder glorificar o teu nome. Tem muitas pessoas falando, Padre Cleiton, o senhor está sozinho na casa paroquial agora, o senhor não está mais lá na igreja. Eu digo para você, filho, eu não estou sozinho. Eu estou a sós com o meu Senhor. Eu estou a sós com aquele que deve ser exaltado, com aquele que deve ser glorificado, com aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Sim, Jesus, na noite de hoje eu quero declarar o teu soberano domínio, não sobre mim,
somente, mas sobre todas as criaturas, sobre todos aqueles que estão sobre a face da terra. Que o Teu Espírito Santo, o mesmo amor que deu vida a todas as coisas, o mesmo amor, Senhor, que pairava no início da criação do mundo sobre as águas, que esse amor agora possa resplandecer sobre nós. Nós precisamos de Ti, Jesus. Derrama a Tua graça, derrama o Teu amor sobre nós, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus, na